Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos super bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cândida Teixeira. Para quem não me conhece, eu ajudo mulheres a ter mais saúde, mais prosperidade financeira em um relacionamento saudável com as técnicas de harmonização de ambientes do Feng Shui. E hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre bola de cristal multifacetada, porque eu recebo muitas perguntas a respeito dessa maravilha aqui do Feng Shui, que é essa bolinha, não é linda, gente? Mas as pessoas não entendem assim realmente como que ela funciona, ou compram porque acham bonita, e ela é bonita mesmo, ainda mais quando você posiciona ela na janela ou algum lugar que ela pegue sol, o sol bate nela e ela multifaceta a energia, assim, fica um arco-íris maravilhoso. Além de bonito, energeticamente falando, é maravilhoso, mas as pessoas têm que entender como que essa bola funciona. Então, para que vocês entendam como que a bola funciona e como que a gente usa a bola, vocês precisam entender que nós, seres humanos, temos o nosso campo energético, o planeta tem a energia deles e as construções têm a energia delas. Então, a gente em contato com a construção, e é sobre essa relação que o Feng Shui estuda, e o Feng Shui é baseado nessa relação, é você imitar a natureza para a gente, porque assim, ó, para pensar, quando você vai para a praia, você pega sol, você toma banho de mar, você vê alguém mal-humorado na praia? Eu nunca vi, gente. Quando você vai para um sítio, para uma fazenda, você não vem renovada assim, que você, ai, ar puro, natureza, a terra, aquela energia, não é isso? A mesma coisa acontece na nossa casa, quando a sua casa, a energia da sua casa não está equilibrada, você tende a se sentir cansada, você tem preguiça, ou às vezes dorme e não descansa. Então, essa bola, ela vai te ajudar muito em várias situações, mas vocês precisam entender que o Feng Shui trabalha com o impacto da energia da casa na nossa vida. Como que nós somos afetados pela energia das construções? É sobre isso. Então, eu acho complicado também eu ficar aqui falando dos superpoderes dessa bola, porque ela vai. Quando que a gente usa a bola de cristal? Quando a gente tem o Qi muito acelerado. O que que é Qi? O Qi é a energia vital, essa que entra pela nossa porta de entrada. Só que eu não sou maga, eu não consigo ver o Qi ainda, eu não cheguei nesse grau de evolução humana para eu ver. Mas eu não vejo, mas você também não vê, mas a gente sente. Não tem alguns locais que você visita, que você se sente bem, e tem outros que a gente não se sente também. Geralmente uma casa que está muito fechada há bastante tempo, uma casa que não pega sol, a energia lá não está fluindo adequadamente. Por isso que a gente tende a se sentir estranha, às vezes dá um arrepio, alguma coisa assim. Você nunca foi em uma casa que está fechada, uma casa de praia, ou uma casa que você vai visitar e ela tá fechada, até o cheiro é diferente. Então é sobre isso que eu quero falar, e como nós podemos usar o cristal, mas você tem que entender como que ele funciona. Então vamos lá, quando que a gente usa o cristal? E por que que ele funciona? Então, ele funciona porque ele é multifacetado,
pode ver, se não me engano, é 108 facetas ele tem. E quando a energia passa por ele, e às vezes não precisa, ele não precisa estar em contato com o sol para que o efeito dele seja eficiente. Não precisa. Quando passa o sol, ele fica lindo, mas não precise, ela não precisa, o cristal não precisa que o sol passe por ele para ele ter a eficiência dele. Então, quando que a gente usa o cristal? A gente usa quando o Ti tá passando muito rápido, ou ao contrário, quando ele passa muito devagar. Quando ele passa rápido, ele desacelera esse Ti. Quando, Cândida, que eu uso o cristal? Quando você tem uma porta alinhada com uma janela, ou a porta alinhada com a porta dos fundos, ou a porta de entrada alinhada com uma escada, o que vai acontecer? O Ti tende a subir e ele não vai ficar no primeiro andar. Então ele vai subir como se fosse uma criança curiosa. O Ti é como se fosse uma criança curiosa. Você abre a porta, é claro que a criança vai subir a escada. A mesma coisa acontece com a energia. Aí você tem que colocar esse cristalzinho entre a escada e a porta de entrada. A mesma coisa com a janela. Entre a janela e a porta de entrada, para quê? Para ele desacelerar, passar por ele e multifacetar essa energia com 108. Ela vai dividir essa energia em 108 vezes. E fica lindo, gente do céu, vocês não têm ideia. Pena que não tá sol aqui hoje, senão eu ia mostrar para vocês como é bonito. E eu sei que também as pessoas duvidam desses superpoderes do cristal, como eu também duvidava. Quando eu comecei a estudar sobre Feng Shui, os meus mestres falavam, né, que ele corrige a energia, que ele movimenta a energia e que ele é maravilhoso para vários casos. Só que eu acho que eu estava tão descrente quando eu cheguei no Feng Shui que eu duvidei até do cristal. E eu tinha aqui na minha casa, tenho ainda, né? Mas eu falo tinha porque eu quase perdi ela. Uma laranjeira que dava muita laranja, mas muita laranja mesmo, ao ponto de distribuir para os vizinhos, porque a gente não dava conta de comer, de tanta laranja que tinha. Aí eu não sei o nome daquela erva, aquela erva daninha, que ela é como se fosse uma cobra, assim, e ela enrola toda a planta e ela estrangula. E ela estrangulou a minha laranjeira e eu não percebi. Quando eu fui perceber, já tinha acabado, acho que ela tinha sugado toda a seiva, né? Seiva, a seiva da laranjeira e ela torrou, simplesmente torrou. Gente do céu, fiquei arrasada. Já tinha dado ela assim como morta. E aí eu comecei a estudar e os meus mestres falando, né, sobre. E aí eu comprei. Comprei e mesmo comprando, tá, estudando, eu não acreditava. Não é que eu não acreditava, eu sou que nem São Tomé, de repente você é assim também, não tem nada de errado em ser assim, e é até bom que seja mesmo, porque é a oportunidade da gente ser cientista da nossa própria vida, né? Eu falei, bom, se é se conduz mesmo a energia, se ela movimenta, se ela tem superpoderes assim, essa bola, eu vou colocar na minha laranjeira, porque se ela tem superpoderes, ela vai mesmo a laranjeira estando torrada, esturricada. Eu pensei, vou colocar na laranjeira. Se ele tiver superpoderes como os mestres falam que tem, vai regenerar a minha laranjeira. Aí eu coloquei aqui na janela. Vou mostrar para vocês a laranjeira, tá? Coloquei ali
na janela, fiz as minhas intenções, porque o cristal, sem você fazer as suas intenções, ele não. É claro que ele tem o campo físico dele, né? Mas você também tem que fazer as suas intenções. E eu fiz, que eu queria que minha laranjeira ressuscitasse, ela estava comigo há tantos anos, ela dava tanta laranja a ponto de eu dividir com os vizinhos, com meus sobrinhos, com a minha família, fazia suco, fazia bolo, fazia tanta coisa com as minhas laranjeiras. Eu estava inconformada que eu tinha perdido ela. E eu coloquei aqui na janela e fiz as minhas intenções que eu queria. Gente do céu, ele tem um campo de 2,5 metros de circunferência, esse cristal. E olhem a minha laranjeira agora, como que ela está. Olha bem. E olha se não é exatamente o campo que pega o cristal. Então, vocês podem usar sem medo de ser feliz, porque ele funciona. Se você duvidar, como eu duvidei também, tem todo o direito, não tem nada de errado em duvidar. Testa numa plantinha sua que tá feinha ou que tá caidinha, ou às vezes as pessoas me relatam que vão viajar ou vão para praia, vão sair de férias e colocam perto das plantinhas delas e vocês vão fazem isso, coloca numa plantinha que tá caidinha, como eu coloquei, na minha não tava caidinha, a minha tava morta, ela tava seca, esturricada, mas em uma que porque a gente tem as nossas plantinhas preferidas, quem tem planta sabe, que ó, vocês podem ver que eu tenho, eu não vou falar que eu tenho preferida para elas não ficarem chateadas, mas as pessoas têm as preferidas dela, e se tiver feinha, faça o teste, coloca o cristal perto delas, faz as intenções, que vocês vão se surpreender com o resultado desse cristal. Eu sei que parece difícil de acreditar, entendeu? Mas mesmo assim, depois que você fizer o teste, depois que a plantinha melhorar, se você ainda tiver dúvidas, se você tiver um amigo ou uma amiga, eu tenho uma amiga e eu também sou radiestesista, pede para ela medir o campo do cristal para você ver, dá para medir o campo dele. Porque nada como a gente testar, né? E se tá com dúvida, eu acho que é muito ruim a gente ter dúvida, seja ela qual for, seja do cristal, seja. É horrível ter dúvida. Então, se você tiver, ou se você tiver um pêndulo na sua casa e duvidar, dá uma medidinha no cristalzinho que você vai ver o que é possível medir. Eu não lembro agora, mas eu tinha anotado o, o campo dele, mas dá para medir. Quem tiver dúvida. E outra coisa assim que é bem importante a pessoa saber é que eu não gosto de colocar cristal pela casa toda do cliente. Porque eu acho que as pessoas podem achar estranho, né? Às vezes a pessoa recebe muita visita e tem que ficar explicando por causa do cristal, porque dentro do Feng Shui existe várias outras maneiras de se corrigir a energia que não exatamente seja só do cristal. Você pode corrigir com espelho, você pode corrigir com sino dos ventos, de metais nobres, né? Não adianta ser aquele de alumínio que não vai funcionar. Você pode corrigir com as cores, com a iluminação. Dá para corrigir de várias maneiras, não exatamente, exclusivamente só com cristal. Então é importante que isso fique bem claro. E quando a gente visita, né, casas de pessoas que já aplicaram Feng Shui e tem muito
muito cristal, você pode ter certeza que essa consultoria não foi tão boa assim, entendeu? Não é uma crítica. Eu já peguei casas assim que, nossa, parecia uma árvore de Natal a casa. E o Feng Shui, nós trabalhamos com equilíbrio e o excesso, não, o que está em excesso não está equilibrado, entendeu? Então, vocês têm que prestar muita atenção, ou às vezes também as pessoas vê na internet, né? Ah, eu vi um vídeo que fica legal colocar na janela, mas não sabe por que que colocou. Não fez as intenções. Então, é só uma peça de decoração, uma decoração muito bonita, mas ele não vai ter o resultado que a pessoa espera ter se ela não fizer as intenções dele. Claro que ele tem o campo físico dele, ele tem o poder dele, dá para medir, dá para testar, dá para fazer o que você quiser para ter certeza que ele funciona. Ele tem o campo físico dele, mas se você não fizer as suas intenções, você não se conectar com com o objetivo que você está colocando esse cristal, nada vai acontecer. As pessoas me relatam assim que usaram o cristal ah, quando a pessoa tem uma. A porta do banheiro pega bem no meio da cama, ou parte da cama, as pessoas. Para quem não sabe, né, o banheiro ele é um. Ele suga a energia. E se você deixar a porta aberta, ele vai sugar a energia da pessoa que está na cama, vai sugar a energia daquele ambiente. E o que que acontece? A pessoa acaba ficando com insônia, ou tem o distúrbio do sono, ou dorme e não descansa. E uma cliente minha colocou na porta do banheiro e ela disse: Cândida, eu acordava assim com a minha cabeça rachando. Depois que eu coloquei o cristal, depois que eu fiz as minhas intenções, eu nunca mais precisei de tomar remédio. Ela tomava remédio para dor de cabeça desde adolescente. Imagina você se libertar de remédio por causa de um cristal desse, gente. Isso é maravilhoso para a vida das pessoas, né? Só quem tem. Eu nunca tive dor de cabeça, nunca tive enxaquecas, e dor de cabeça para mim é difícil eu ter. Mas quem tem diz que é horrível, é assim, ó, você não consegue raciocinar de dor de cabeça. Eu tenho clientes minhas também que a criança tinha enxaqueca, eu acho que era uma menininha de 8 anos, morria de dor de cabeça, assim, sofria muito, tomava remédio forte para dor de cabeça e ela, a caminha dela estava na frente da porta do quarto dela e não tinha como mudar porque era duas crianças. E hoje em dia, né, a gente sabe que os espaços estão cada vez mais pequenos, estão menores, né? E a correção, a gente colocou uma bola de cristal e a menininha também melhorou muito com as crises de enxaqueca dela. Então, ele é maravilhoso e se a gente souber usar ele adequadamente, você pode ter resultados surpreendentes com ele. E outra coisa que você pode usar, assim, um corredor muito longo, que a energia não consegue, a gente fala que é fluxo letárgico, né? E qual que é o impacto disso? Quando você tem uma casa que tem um corredor muito longo, as coisas são demoradas, tudo é difícil, tudo é moroso. O que que você tem que fazer? Bola de cristal multifacetada nesse corredor para movimentar, convidar a energia para ela permear os outros espaços. Então você tem muitas maneiras de usar o cristal. Alguma área do baguá que você precisa melhorar. Vou te dar um exemplo assim. Eu atendi recentemente uma família que estava com um problema sério de saúde, tanto a mãe quanto o filho. E a gente
colocou na área da saúde dela. Para quem não sabe, bem no centro da sua casa, da planta baixa da sua casa, exatamente no centro é a área da saúde. E se você tiver com alguém doente na sua família que more nessa casa, você pode colocar esse cristal nesse centro para quê? Para movimentar essa energia da saúde, você consegue alterar essa energia. Então, dá muito resultado. Quem tem problemas, quem tá com pessoas em casa que tá com problemas de saúde, eu tive logo no comecinho da minha carreira, eu atendi uma moça que ela me chamou, ela morava com a mãe dela, e a mãe dela não tinha nenhuma causa física, a mãe dela reclamava de dor. Claro, ela era uma senhora idosa, acho que tinha mais de 90 anos, mas ela não foi diagnosticado nada, assim, fazia radiografia, fazia exame de sangue, exame de tudo que era coisa, mas nada justificasse aquele mal-estar, aquela dor que ela sentia. E eu usei no quarto dela, porque você pode usar também no seu quarto. Como ela passava a maior parte do tempo no quarto, eu usei o centro do quarto dela para fortalecer a saúde dessa senhorinha, gente, e ela nunca mais teve dor, ela nunca mais precisou de sair para, claro, faz os exames dela de rotina, mas ela não sofre mais, ela não tem mais dores horríveis como ela relatava. Então, gente, se você souber usar com sabedoria esse cristal, fizer as suas intenções, né? Seja a área que for que você quer mexer, que você quer ativar na sua casa, na sua vida, na sua família, às vezes é o trabalho. Eu atendi também há pouco tempo uma mãe que diz que o rapaz não conseguia emprego e quando conseguia não ficava no emprego. A gente mexeu na área do trabalho, colocou o cristalzinho lá, ela fez as intenções dele. Hoje o rapaz trabalha numa multinacional, tá muito feliz, né, com o trabalho, com os benefícios, tem uma empresa grande, deu muitos benefícios para ele e ele tá ajudando até financeiramente ela. Então, gente, se você souber usar com sabedoria esse cristal, fizer as intenções direitinho, você aprende a entender a sua casa, entender os espaços, e a sua casa, ela vai te mostrar a área que precisa ser fortalecida. E caso você queira fortalecer alguma área específica, seja ela qual for do baguá, você consegue manipular as energias com o cristal e de várias outras maneiras. Então, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas das minhas seguidoras maravilhosas que deixam muitos comentários no YouTube, nas redes sociais a respeito da bola. A bola, ela funciona, eu arrisco dizer que ela é um achado do Feng Shui, entendeu? E ela é muito específica para o Feng Shui. Você pode colocar na internet, você vai colocar bola de cristal do Feng Shui, você vai achar muita coisa falando dela, que ela é específica do Feng Shui. Então, eu acho que eu consegui trazer um pouco mais de clareza para vocês e que vocês experimentem, que vocês seja um cientista da vida de vocês e faz o teste, vale a pena o investimento, vale a pena testar, porque se imagina se uma laranjeira, eu consegui ressuscitar uma laranjeira, imagina o que ela não pode fazer na sua vida. Então, seja o cientista da sua vida, experimenta e depois me conta aqui que eu vou adorar saber os resultados, que eles são maravilhosos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!